Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Anne, sou professora de ciências e hoje nós vamos falar um pouco sobre os sistemas corpóreos. Antes de tudo, precisamos entender que a biologia é um campo muito complexo de estudo. E para que possamos entender um pouco mais sobre o corpo humano, nós vamos estudar as formas que o compõem. Observem a imagem. Bom, todos nós somos indivíduos, organismos vivos. Nós vamos observar essa imagem de trás para frente. Todo organismo ele é composto por diversos tipos de sistemas. Os sistemas podem ser nervoso, respiratório, cardíaco. Esses sistemas eles são formados por conjuntos de órgãos. Os órgãos, por sua vez, são formados por diversos tipos de tecidos. Cada tecido é formado por células semelhantes que desempenham uma função conjunta para formá-los. Cada célula possui diversas organelas ou organoides. E essas organelas elas são constituídas de moléculas e cada molécula tem uma diversidade de átomos. Vocês sabem o que é um átomo? O átomo é a menor unidade da matéria. Quando nós estudamos um pouco sobre a química, nós vamos descobrir que existe uma diversidade de moléculas diferentes que compõem todos os objetos, todos os corpos materiais que existem no planeta. Acompanhem comigo. Como eu disse, o nosso organismo se constitui de diversos tipos de sistemas. Esses sistemas, eles agem de forma integrada. Nenhum sistema é independente. Todos eles precisam um do outro para que o corpo humano funcione. Observem a imagem. Nessa imagem, nós possuímos aí os 10 principais sistemas do corpo humano. Sistema cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, endócrino, urinário, esquelético, muscular, imunológico, linfático, entre outros. O sistema digestório, ele é encarregado de digerir, de transformar e realizar a digestão dos alimentos. Tudo aquilo que nós comemos, tudo aquilo que nós nos alimentamos, eles são mastigados pela nossa boca e ao chegar no estômago, todo o alimento ele é transformado em um material bem mais líquido, pastoso, por conta dos nossos ácidos estomacais. A partir ali do estômago, a nossa alimentação passa para o intestino delgado, onde tudo aquilo que é importante para o funcionamento do nosso corpo será absorvido. Daí, aquilo que não serve mais passa para o intestino grosso e, por fim, nós depositamos aquilo que não serve mais lá no banheiro. Bom, o sistema respiratório, ele é necessário para que nós possamos viver. A respiração, ela é responsável por dar energia para o nosso corpo. Não só a respiração, como o sistema digestório também. Nós precisamos da energia dos alimentos e nós precisamos da energia do oxigênio. Além disso, o nosso sistema respiratório ele é responsável pela captação de odores, também da fala, devido à presença das chamadas pregas vocais, que fazem parte aqui da nossa região bucal. O sistema endócrino é um conjunto de glândulas responsáveis pela produção de hormônios, que são lançados no sangue e percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvos. O sistema endócrino ele é muito importante, porque ele ajuda o nosso sistema nervoso, que é o sistema comandante do corpo. Então, nós podemos dizer que o sistema endócrino ele é um ajudante geral, porque assim ele regula os nossos hormônios e ele faz com que o nosso corpo entenda a melhor forma de funcionamento. O sistema urinário, também conhecido como sistema excretor, ele é responsável por produzir, armazenar e eliminar a urina. A urina, por sua vez, ela é um composto
ela é composta, de várias substâncias que estão em excesso no organismo. Ou seja, tudo aquilo que é resíduo, tudo aquilo que fez parte do nosso metabolismo é pela urina que sai. Além disso, ela é responsável por filtrar a água que nós ingerimos. Todos os dias nós ingerimos bastante líquido. Para isso, os rins e o sistema urinário como um todo funcionam como um grande filtro e eliminam a água em excesso do organismo. O sistema cardiovascular, ou sistema circulatório humano, é responsável pela circulação do sangue. E ele age diretamente junto lá com o nosso sistema respiratório. Por quê? Nós precisamos respirar o ar para que ele entre nos nossos pulmões e chegue até aos capilares do pulmão, ou seja, aos alvéolos. E lá nos alvéolos, o sangue faz a troca gasosa. Ou seja, o sangue que está carregado de gás carbônico vai trocar todo esse gás carbônico por oxigênio e vai mandar o oxigênio para o nosso corpo. Na medida que o sistema circulatório manda o sangue para o nosso corpo, o oxigênio novamente é consumido e trocado por gás carbônico. E ele precisa voltar aos alvéolos dos pulmões para que essa troca seja realizada novamente. Então, daí nós já percebemos que os nossos sistemas, eles são dependentes uns dos outros. Junto com o sistema cardiovascular, nós podemos observar o sistema linfático, que é constituído de um tecido conjuntivo. Olha, tecido, lembra que nós vimos os tecidos lá no início? Então, tecido conjuntivo, ele é denominado de tecido, esse tecido conjuntivo é denominado de linfático. E ele faz a proteção do nosso organismo contra agentes diversos, contra algumas doenças ou contra algumas substâncias que o nosso corpo não reconheça. Além disso, ele atua juntamente com o nosso próximo sistema, que é o sistema imunitário ou imunológico. Bom, o sistema imune, ele garante a proteção do nosso corpo, evitando que substâncias estranhas e patógenos afetem negativamente a nossa saúde. Esses tempos agora, nós temos falado muito sobre o nosso sistema imune por conta do coronavírus. Veja como ele é muito importante e faz parte de todo esse conjunto de sistemas, que eles precisam do funcionamento completo. Bom, vamos praticar? Observem aqui comigo. O corpo humano, ele é uma máquina extremamente complexa, que pode ser estudada em diferentes níveis. Vamos relembrar quais são esses níveis do corpo humano? Observem a imagem. O desenho ali do corpo humano nos relembra um pouco aquele organismo que nós vimos lá no início. E aí, quais são os níveis do corpo humano? Nós temos a menor molécula indivisível, que é o átomo. Depois, nós temos as moléculas formadas a partir de átomos. Depois das moléculas, nós temos as organelas ou organoides. A partir daí, nós temos as células, nós temos os tecidos, nós temos os órgãos, que mais? Os sistemas, que são o objeto do nosso estudo hoje. E o conjunto desses sistemas vão formar o corpo humano. Bom, próximo exercício. Vamos analisar a seguinte frase. O sistema circulatório é composto pelo sistema sanguíneo, que transporta o oxigênio, e pelo linfático, responsável pelo transporte de CO2. Essa frase está correta? Vamos pensar aqui comigo. Essa frase não está correta. Por quê? Porque o sistema responsável pelo transporte de CO2, que é o gás carbônico, é o próprio sistema circulatório. O sistema responsável pela troca do oxigênio pelo gás carbônico é o nosso sistema respiratório. Então, o sistema linfático ele não faz parte desse processo. O sistema linfático auxilia na defesa do organismo. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada.